Olá galera da Páginas Reformadas, aqui é o Rodrigo, eu sou o ADM da página. Vim fazer esse vídeo para pagar uma dívida que eu tenho com alguns aí e também para ajudar a esclarecer uma dúvida que muitos têm em relação a livre-arbítrio. Temos ou não temos livre-arbítrio, né? O problema é que é o seguinte: o que o pessoal considera livre-arbítrio, que se tornou comum como conceito, entendo que conceito, livre-arbítrio, quando nós falamos como cristãos, é um conceito teológico, mas já existia na filosofia, tá? É um conceito que já existia em Aristóteles. Então, quando se fala em livre-arbítrio, para nós, qual é a compreensão comum que as pessoas têm? Eu tenho livre-arbítrio porque eu posso escolher entre o certo e o errado, por aqui ou não, quis a salvação. É isso que as pessoas entendem, é como se fosse essa capacidade de fazer escolhas entre o certo e o errado. Só que isso não é livre-arbítrio, isso é agência moral. Nós somos agentes morais livres, nós temos essa capacidade de escolher entre o certo e o errado, em discernir o que é errado e o que é certo, tá? Essa capacidade nasce já com o homem, tá? Lá no Éden nós vemos Eva tinha essa liberdade, ou melhor, essa capacidade. Quando a serpente fala para ela lá, Deus disse isso, ela fala, não, Deus disse isso. Então ela estava dizendo o quê? Isso que você está dizendo é errado, isso que Deus disse é o certo, ok? Eles sabiam o que era certo e errado. Por quê? Porque eles eram agentes morais livres. Depois da queda, o homem continua sendo um agente moral livre. Então nós temos essa capacidade de escolher entre certo e errado, entre as nossas vontades, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Isso é uma capacidade inata do ser humano, tá? Mas quando a gente fala de livre-arbítrio, veja, nós estamos falando de uma discussão que começou no entre terceiro e quarto século, com o monge Pelágio, tá? Era um monge que defendia que o homem não havia sido afetado pelo pecado. Então todo homem nascia puro, as crianças eram salvas, tá? Porque elas não tinham pecado. Todas as crianças que morreram eram salvas, ok? Aí eu não vou entrar no debate aí sobre a questão de são ou se não são, como é que funciona para os calvinistas essa questão, tá? Mas ela não é como o Pelágio crê, tá? Quem crê que as crianças são salvas, se eleitas ou não, se são todas eleitas ou se são salvos só as eleitas, né? Os calvinistas creem que são salvos mediante Cristo, não porque elas são puras, ok? Porque todos nascemos no pecado. Davi disse isso, né? Em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Veja aí, Pelágio acho que não lia a Bíblia, coitado. Mas bem, ele defendia a ideia de que todo homem nascia como uma tábula rasa. O que é a tábula rasa? Era um bloquinho de madeira recoberto com cera onde as pessoas escreviam. Uma tábula rasa era quando ela estava lisa, não havia sido escrito nada. Então ele dizia o quê? Que o homem aprendia a pecar por associação. Tá? Ele recebia, se ele crescia num contexto onde havia pecado, ele aprenderia a pecar e ele pecaria. Num contexto onde era mais moralmente aceitável, ele aprenderia a ser mais moralmente aceitável. E em Pelágio a salvação se dava como? A salvação se dava através das boas obras. Tá? Quanto melhor você fosse, melhor você seria. Por quê? Então, ou melhor, quanto melhor você fosse, melhor você seria e você seria salvo. Se você fosse mal, você seria condenado. Por quê? Porque se nós não herdamos o pecado de Adão, também não podemos herdar a salvação em Cristo pelos seus méritos, né? Ele apenas aponta o caminho, tá? Ele vem, vive uma vida perfeita, dá os valores morais que Deus espera que nós observemos. Se a gente viver essa mesma vida de Cristo, ter uma vida perfeita e observar os valores morais que Ele nos ensinou, seremos salvos. Então a salvação em Pelágio é pelas obras. Tanto que Pelágio afirmava que antes de Cristo existiram homens que foram perfeitos. Ele vai falar de Enoque, ele vai falar de Elias, que foram tomados e levados. Então ele vai dizer que esses homens eram sem pecados. E eles foram salvos por isso. Tá? Você conhece esse conceito já onde? Você conhece esse conceito na Igreja Católica, porque você vê lá os santos, né? Os santos eram homens e mulheres de Deus que foram tão perfeitos, né? Que foram salvos devido à sua perfeição. A Igreja Católica, ela é semi-pelagiana, tá? Ela não é totalmente pelagiana, mas ela é semi-pelagiana. Ok? Que ela quer na graça infusa, vem através dos sacramentos e através da administração da igreja. Mas é outro assunto para um outro vídeo, se possível. Então veja, quem discutiu com Pelágio foi Agostinho, tá? Santo Agostinho. Para quem não sabe, para nós cristãos, a igreja ela é ainda igreja cristã até Agostinho. Depois de Agostinho que começam a entrar teologias estranhas na igreja, ao ponto de que o próprio Agostinho foi rejeitado. Tá? Mas até Agostinho nós consideramos igreja cristã. Tanto que Martinho Lutero era um monge agostiniano. Então a teologia reformada é uma retomada da teologia agostiniana, ok? Então quem combateu o Pelágio foi Agostinho. Agostinho dizia o quê? Que não,
que as escrituras ensinavam que o homem era morto em seus delitos e pecados, que ele havia sofrido sim as consequências do pecado, e que todos os homens viviam na mesma condição depois de Adão, mortos no pecado. Efésios 2, vou ler um texto para vocês aqui, ó. E vos vivificou, Paulo falando, né? Estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo falando da obra de Cristo e mostrando como estavam os Efésios, ou todos os cristãos, antes de serem encontrados por Cristo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também estávamos e andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também o são. Vejam, essa era a condição do homem pecador, tá? Romanos diz que nós éramos inimigos de Deus. Não é só que nós estávamos mortos, mas em Romanos 5,10 diz que nós éramos inimigos de Deus. Paulo fala que nós estávamos mortos. Veja bem, o que um morto pode fazer pela sua salvação? Nada. O que um morto pode fazer espiritualmente? Nada. Ele está morto. Ele está morto. Então, Agostinho defende que o livre-arbítrio não existe mais depois da queda. Por quê? Porque depois de Adão, o pecado entrou no mundo, então todos os homens são influenciados pela sua natureza corrompida, e estão mortos em seus delitos e pecados. Vejam, agência moral, capacidade de fazer escolhas. Nós temos a capacidade de fazer escolha. Até que ponto essa escolha é livre? Até a parede da nossa natureza corrompida. Esse é o limite. Vejam bem, eu vou dar um exemplo. Um leão é livre para comer alface. Você vai dizer que ele é. Ninguém vai negar isso, né? Você coloca lá um alface na frente do leão e ele tem toda a liberdade de comer. Mas você coloca um prato de alface e coloca um prato com carne vermelha para ele, um bifão lá bonitão, ele vai comer o quê? O alface ou a carne? Ele vai comer a carne. Por quê? Porque comer alface é contra a sua natureza. Ele tem a liberdade de escolher entre comer o alface e comer a carne, mas ele vai sempre escolher o pecado. É isso que a Bíblia nos ensina, tá? Davi disse: sem pecado eu fui gerado, em pecado gerou a minha mãe. Diz que Deus estava certo no seu julgar. Por quê? Porque ele era pecador e ele sabia que a fonte do seu mal era ele mesmo. Paulo vai falar lá em Romanos 7 da nossa natureza corrompida. Ele está descrevendo a sua pessoa e o processo, a vida que ele vivia, quando ele começou a compreender a função da lei, e ela mostrou para ele que ele estava morto. E ele então entendeu a sua natureza. Ele dizia: aquilo que eu quero fazer eu não faço, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Ele entendeu que a natureza dele estava escrava do pecado, tá? Daí temos um livro legal aí, quem quiser ler sobre essa questão, que é Nascido Escravo, do Martinho Lutero, né? Todo homem, ele é livre para fazer escolhas, mas dentro dos limites da sua natureza corrompida. Tá? Por que nós pecamos? Porque somos pecadores. Nascemos com o pecado. Nós nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. A nossa natureza, ela é corrompida, tá? Ela é corrompida pelo pecado. E por isso nós não podemos escolher um pecado. Veja bem, é até engraçado que às vezes as pessoas soltam essa, né? Quando alguém fala que tem livre-arbítrio, você fala assim: mas então escolhe não pecar. Se você conseguir ficar sem pecar, você tem livre-arbítrio. Se você não conseguir, você não tem. Porque existe uma força que opera dentro de você, que é o pecado, tá? Essa é a condição do homem depois da queda de Adão, em pecado. Galera, eu só vou terminar de ler o texto de Efésios, porque daí a galera fala uma coisa quando se fala de livre-arbítrio e sempre toca no ponto de ser salvo ou não ser salvo. Sou eu que escolho, né, Deus. E Deus, ele possibilita a salvação. E eu aceito se eu quiser. Deus dá aqui, ó, salvação, caminho de vida ou caminho de morte. Então, Deuteronômio, que não tem nada a ver com soteriologia, né? Mas eles citam esse texto para justificar, dizendo: ó, aqui está Cristo, a cruz, a conversão e a vida eterna. Você quer seguir esse caminho, você vai ser salvo. Se você não quer seguir esse caminho, aqui lá no final está o inferno, a porta larga, aqui a porta estreita, né? O pessoal usa desses argumentos.
para dizer que nós escolhemos se queremos ser salvos ou não. Mas voltando lá em Efésios 2, diz o que? Estáveis mortos nos vossos pecados. A Bíblia fala, isso aqui é um texto soteriológico, isso está falando de salvação, tá? É um texto que fala sobre salvação, é um texto doutrinário, Efésios 2, tá? Então quando se fala de salvação, a Bíblia fala que nós estamos mortos, tá? O homem por si só, ele não escolhe a Deus, ok? Agostinho era monergista, ele diz que a obra salvífica é uma obra unicamente operada por Deus no indivíduo. É o exemplo novamente de um cadáver, né? Vamos lá, tá um cadáver morto lá. Aí qual é a concepção quando as pessoas falam desses dois caminhos, né? A Bíblia fala que nós estamos mortos, mas a concepção das pessoas quando se fala de livre-arbítrio é salvação. Aí está aqui de um lado, né, o coveiro para ir para o cemitério enterrar o corpo, e aqui desse lado está o Jesus, ou o médico com o remédio na mão. Aí o morto tem que tomar uma decisão, ele vai para a cova ou ele pega o remédio com o médico. Morto não tem escolha, simples assim. Morto não escolhe, morto está morto, tá? Morto. Tanto que dá uma olhada aqui o que Paulo fala, ó. Mas Deus, Efésios 2,4, seguindo aquilo que nós lemos aos 2 primeiros versículos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Galera, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente não está falando de fazer escolhas, certo e errado. Isso é agência moral. Quando se fala de salvação, isso não entra na agência moral, tá? Isso aí sim entra na questão do livre-arbítrio, porque nós fomos afetados pelo pecado e a Bíblia diz que nós estávamos mortos. Então o morto, ele não pode tomar decisão nenhuma, tá? Cristo, Deus em Cristo, pela sua misericórdia, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos ressuscitou, nos vivificou. Deus vai lá e mediante Jesus Cristo sopra o seu Ruach, né, que é o seu Espírito Santo em nós, e nós então recebemos a vida eterna, tá? Ele nos justifica. Então essa questão de que eu escolho ser salvo ou não ser salvo, não vem de você, isso vem de Deus, tá? Aí se entra na esfera do livre-arbítrio, porque a discussão entre Pelágio e Agostinho era até que ponto o homem estava corrompido e de que maneira ele era salvo, se ele era salvo pelas suas obras ou se ele estava morto em seus delitos e pecados por causa das consequências do pecado, e Deus tinha que agir em direção a ele para ele poder então ser salvo. Deus agiu em direção ao homem para que ele fosse salvo, enviou Jesus Cristo, mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós fomos alcançados pela mensagem da salvação, através dela a vida de Deus é assoprada e inflada em nós, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o que é a pregação de Deus, a gente ouve a mensagem, a fé ela vem pelo ouvir, né? E Efésios 2 vai dizer que ela é um dom de Deus, né? Esse dom é Deus quem nos dá, ela nos vivifica, nós respondemos ao chamado da salvação. Então é uma obra unicamente lateral, ela vem de Deus. Pelágio dizia que não, que o homem ele era tanto bom quanto mal, ele podia escolher dois caminhos, o bem ou o mal, e que se ele escolhesse o bem, ele era salvo pelas suas obras, se ele escolhesse o mal, ele seria condenado pelas suas obras, ok? Então, vamos lá. Agência moral, escolher entre certo e errado. Livre-arbítrio, até que ponto eu sou livre para fazer essas escolhas? Eu sou totalmente livre para escolher entre certo e errado, para escolher entre a salvação ou a condenação, ou eu sofro as consequências do pecado de Adão? Eu sofro as consequências do pecado em mim, então ali a minha liberdade bate sempre no muro da minha natureza corrompida. É isso aí, galera. Abraço, Deus abençoe vocês.